Olá, ouvintes do Bizarrismos! Aqui quem fala é a Carol. Estou aqui falando com vocês diretamente da vizinhança de vocês. Bom dia, meus amigos fofoqueiros do Satã. Eu sou a sua vizinha bizarra. Eu sou a pessoa que tanto lhe incomoda no fundo de seus pensamentos, no silêncio da noite. E não só eu, mas também Rafinha Lizone, que tá aqui comigo hoje, e Maurinho Lizone. Gente, hoje estamos internacionais, o pior aconteceu, o Bizarrismos dominou o mundo. Temos aqui Rafinha Lizone que voltou depois de muito pedido, depois de muitas rezas e muitas promessas que eu tive que cumprir para que ela voltasse. E também um acordo de um NDA que eu fiz ela assinar. E ela trouxe Maurinho. Maurinho, um italiano que nasceu no interior da Calábria e ele decidiu virar podcaster ali nessa nova etapa da vida dele. Então eu vou pedir pra Rafinha, né, falar oi aí, se apresentar. E o vizinho dela aí vai falar com a gente depois. E a gente já vai pras nossas histórias. Rafinha, tá contigo. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, vizinhos bizarros de todo mundo. Buonasera, nem sei falar. Buonasera, Catuxa. Buonasera, Catu. Vizinhos bizarros de todo mundo, do Brasil à Itália, qualquer lugar. Estamos muito felizes de participar do episódio de hoje de Vizinhos Bizarros. Eu estou com o meu vizinho, que mora bem perto de mim. Tipo, quase no mesmo lugar, assim, praticamente. Quase no mesmo lugar. E a gente mora num lugar também com vários vizinhos bizarros, que a gente tem 20 vizinhos só no nosso andar. Então a gente Excelente. sabe o que é esse tema Vizinhos Bizarros. E nós somos o mais bizarro do andar. Exato, nós somos... Objetivo. Eu não duvido, esse é o pior. É uma brincadeirinha, mas é verdade, E Rafa, então quem é essa voz da nossa cabeça que tá aqui com a gente? Essa voz se chama Mauro, ele é da Calábria. Eu importei ele do Brasil. Ainda tenho que pagar as taxas referente a isso. Taxa, Haddad. Mas Irregular. ele é um imigrante irregular, a gente não precisa falar sobre isso. Na hora da gravação ele está legal, mas quando as pessoas escutarem ele já vai ser oficialmente irregular. Fala um pouco de você, Maurinho. Oi, gente, muito prazer. Eu estou super animado de participar do Bizarrismos. Eu acho que eu sou bastante bizarro para participar com você. É um sonho da vida que se realiza, porque eu conheci o Bizarrismos 1 mês atrás, 3 meses atrás. Eu não lembro. Uns 4 meses até, talvez uns 2 anos. Talvez 2 anos e meio. Um certo aqui que não... O tempo voa quando a gente se diverte, tá certo. Como relativismo. Agora eu tô aqui, é incrível. Aconteceu. É um sonho. Super legal. É um sonho. Gente, quando eu conheci Maurinho, de 2 meses a 10 anos atrás, nessa faixa aí de tempo, ele já tinha escutado o Bizarrismos, que ele falava. Sim. E ele tava aprendendo português escutando Bizarrismos. Isso foi, assim, a pior coisa que ele podia fazer. Porque... Por isso que ele fala desse jeito. Por isso que... Ele fala assim, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, realmente os nossos ouvintes internacionais, tudo bem que a namorada dele participa, ele é obrigado a ouvir. Mas eu não queria dizer nada que ele usou pra aprender o português. Olha aí. Verdade. Entendeu mesmo? E eu gosto que ele fala com a entonação, com o sotaque, tudo da Carol. Da Carol. Gente, isso é a primeira palavra. Olha, agora eu tô tomando, assim, consciência da proporção do perigo que é esse podcast. Tô achando muito perigoso. Pode ter muito impacto negativo. Pode ter, e positivo ainda, eu acho que um ou outro, mas difícil achar, Eu nunca vi. Tô pensando aqui, melhor não pensar muito, que senão vai me entristecer. É verdade. Falando nisso, então a gente vai começar com as nossas histórias. A gente já se apresentou aqui. Queria agradecer desde já aos meus convidados que estão falando comigo ali diretamente de algum país aí da América do Sul. E eu tô aqui também em algum outro país, em algum outro lugar. Eu não sei quando vai sair esse episódio, então exatamente eu não sei onde as pessoas estarão. Estamos perdidas. Então eu vou pedir pro André, nosso editor, soltar a vinheta no coração da vizinhança solidária. E aí, depois da vinheta, a gente já começa com a nossa primeira história enviada por vocês anonimamente. Vinheta escutada, os poderes da edição. André
trabalha numa edição misteriosa. A senhora escolhe R$2 ou um presente super misterioso. E eu vou começar então com a primeira história, que se chama Fala na Minha Cara. Ai, que delícia! E foi enviada por um homem e a narração é da Carol. Vocês estão preparados? Eu sempre pra ouvir? gosto quando eu leio enviada por homem. Não, hombre. Como fala homem em italiano? Uomo, misterioso. É tipo homo. É tipo sabão homo. Homo sapiens. O homo sapiens sapiens. Não muito sapiens, né? Tá? Não muito sapiens, mas também às vezes nem muito homo, né? Captei. Então foi ele mesmo que enviou pra gente. O homo E a gente erectus. vai ver aqui com essa história se ele é um homo sapiens ou só um homo. O homo. Tá difícil o meu Duolingo aqui de italiano. Mas vamos lá. É o seguinte, a história se chama Fala na Minha Cara. Isso aconteceu há uns 3 anos. Eu e minha namorada morávamos numa vilinha de casas que era um pequeno condomínio com casas pequenas e geminadas. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não. E aí o que aconteceu? Tinha casas geminadas então, né, que são as casas que são juntas, que dividem ali o muro, as paredes, as coisas, né? E aí tínhamos um vizinho que era simpático até demais. Tipo, de um jeito meio esquisito. A gente sempre tratava ele bem e com respeito. Ele devia ter uns 60 e poucos anos e a gente tinha 25 e 27 anos. Ele fazia algumas piadas que a gente não entendia direito, mas sempre demos risada por educação, viu, galera? Isso vocês têm que fazer aqui no podcast. Vocês não entendem as coisas que eu falo, vocês falam... Me acabando de rir. Bom, coisas normais de convivência de vizinhos. Era comum a gente sair para trabalhar e ele estar na janela da frente da casa dele, tomando café e observando a gente com um sorriso meio esquisito. O jubileu está esquisito hoje. Prefiro que não faça isso, mas se não dá pra evitar, tudo bem, meu senhor. Bom, não me orgulho disso, mas eu e minha namorada tínhamos, ainda temos, né, kkkk, um apelido interno pra ele. Começamos a chamá-lo de Norman Bates. Não. Do filme do Hitchcock. Esse filme do Hitchcock. Começamos a chamar ele de Norman Bates, né? É normal, né, gente? É muito comum que a gente crie apelidos. Eu acho que isso não é uma experiência individual. Ah, o fulano lá, ao invés de chamar pelo nome, que às vezes é mais curto que o próprio apelido que a gente dá, a gente tem que chamar ele de, o fulaninho do Norman Bates. Por que não fala o vizinho do 72? Não, o Norman Bates, porque o cara era esquisitaço. Tem que inventar um nome. O Mauro, até pouco tempo atrás, era o italiano. O italiano, exato. Ele ainda é italiano, né? Ele ainda continua sendo, mas agora ele tem nome. Agora ele é um italiano, que é o Maurinho, né? Antes ele era o italiano. O que você prefere? O italiano. O italiano, né? Sim. Eu também acho. Um downgrade, né? Mas enfim, eu particularmente preferia ser Norman Bates. Mentira, não sou não. E aí, além do sorriso esquisito que ele dava, a gente zoava que a vilinha de casas era o Bates Motel e ele era o Norman. Então, bem baseado ali um humor, assim, uma coisa esquisita, um terror, assim... Tão estranho. Se apostando da vila do Chaves que esse moço morava. De boa. Até aqui tudo parecia normal. Sempre parece, meu filho, sempre. Numa noite, lá pelas 21 horas, a gente saiu de casa para ir ao mercado que ficava ali perto da vilinha. Fomos andando mesmo e, na volta, passamos pela porta dele, né, do Norman Bates, conversando normalmente, sem falar alto, sem falar nada. Quando estávamos na porta de casa, do nada, Norman Bates abre a porta da casa dele com tudo. Ele morava 2 casas antes da nossa e começa a gritar alguma coisa lá da frente da porta dele. A gente levou um susto, mas na hora achamos que ele estava falando com alguém no telefone e nem ligamos muito. Só entramos em casa e seguimos a vida. O cara sai correndo desesperado, gritando. Eu preciso fazer um adendo. Esse episódio, você me enganou e você me trouxe um episódio de aberrações bizarras? Defina aberrações bizarras. Muitas coisas podem ser aberrações bizarras e estarem dentro de porque, Carolina, você sabe que eu tenho muito medo dessas histórias de terror que vocês contam. E eu quero fazer uma história de vizinho. Tadinha. Eu tenho medo. E ela me leva para as histórias
histórias assustadoras. Tadinha, não, talvez, não vou me comprometer. Como que ela, a quinta emenda? Eu não preciso produzir provas contra mim mesma. Mas já produzindo, descubra, Rafa, descubra. Brincadeira, eu acho que não tem uma história de terror aqui. Só tem o terror da convivência entre seres humanos. Ah, que esse é o pior de tudo. É o pior de... Parafraseando a minha tia, eu tenho medo é dos vivos. É verdade, tia adora falar isso. Toda tia fala isso. Pra que ter medo dos filhos? Eu tenho medo dos vivos. Eu me tornei tia recentemente. E essa frase começou a crescer dentro de mim. Começou a me dar uma vontade, assim, bizarra de repetir essa frase todos os dias, assim. Deve dar algumas vontades diferentes, tipo comer sagu. Comer sagu. Fazer aquele redondinho dentro do bolo, quando vai cortar o bolo. Eu tô nessa fase de aprendizado ainda, mas sim, são coisas que alteram na nossa genética, no nosso DNA. Bom, só sei que o Norman Bates saiu gritando da casa dele e o cara falou, ai, eu não quero lidar com isso não, isso aí tem cara de problema dele, eu não vou lá lidar com ele. Sai fora, tá? Fica mula. Bom, no dia seguinte, minha namorada saiu pra trabalhar antes de mim e me mandou uma mensagem comentando que quando ela saiu, o Norman estava na janela e falou alguma coisa pra ela, porém a janela estava fechada e ela não entendeu nada. Ela só percebeu que ele parecia estar bravo. Cheguei em casa à noite e tinha um bilhete dele na porta dizendo: vizinhos, Quero café! tenham a decência de falar na minha cara o que vocês pensam. Não adianta resmungarem por trás da porta. Ixi, vizinho. Ixi, Norman. Não, R$2 ou uma confusão misteriosa. Os caras, eles não foram falar com o Norman Bates. Eles não fizeram nada disso. Todo Norman, que ele tinha síndrome de que as pessoas estavam perseguindo ele, assim. Perseguição, exato. Esse é o nome da síndrome. A síndrome de que estavam perseguindo. A síndrome tem quem está sendo perseguido, mas na verdade não tá, é só uma síndrome. Exato, essa síndrome mesmo. Eu acho que faz sentido na cabeça dele. Bom, fiquei sem entender porcaria nenhuma. Eu contei pra minha namorada e deixamos quieto. Não tinha o que fazer. Não estávamos querendo confusão, nem com Norman, nem com ninguém. No meio da madrugada, acordamos assustados ouvindo alguém batendo na nossa porta, mas não fomos atender. Não temos 100% de certeza, mas o nosso palpite é que era ele. Não, ficou perigoso, hein? Não gostei. O que vocês fariam, gente, se o vizinho aí, um dos 20 vizinhos, batesse lá e falasse: por que vocês estão gritando, falando mal de mim na minha porta, e colasse esse bilhete? O que você faria? Se eu acordo na manhã, eu estou dormindo, e o cara bate na porta, eu acordo muito nervoso, eu vou abrir. Que bom que essa história não... O Mago, ele ia abrir a porta e ia dar uns belos tabefes nesse meio. Fala, não quero saber. Eu disse, Ele não sabe o que é tabef. Tabef é isso, assim. O tabef, palavras importantes pra ele aprender. Tabef. Seguindo aqui. Então eles não tinham certeza de quem era, porque afinal eles não fizeram igual o Maurinho, não foram lá dar um tabef na pessoa. No dia seguinte, saímos juntos para trabalhar e não vimos Norman. Mais tarde, voltamos e encontramos outro bilhete na porta dizendo: receberam o meu aviso? Entre em contato via telefone xxxxx. Gente, Não. que cara chato, insistente, pô. Bom, ficamos incrédulos e até assustados com a insistência dele, então falamos com a síndica e com o proprietário da nossa casa. Eles se colocaram à disposição para nos ajudar e a síndica ficou de conversar com o Norman e eu percebi que ela sabia algo que não queria falar pra gente e a minha namorada teve a mesma impressão. É, com certeza não era a primeira vez que o Norman tava normando. Cara, eu vou fazer um adendo aqui. Quando eu morava em São Paulo, quase todo episódio eu cito a minha vizinha doida que morava no andar de baixo. Eu lembro. E quando eu fui visitar o prédio, eu visitei uns 5 apartamentos dentro do prédio, né? Que eram 2 torres e tal. O zelador, que é um amor de pessoa. Beijo aí, Sérgio. Beijo. Ele ainda é o Giovanni. Beijo, Giovanni. Tá escutando a gente aí? Giovanni! Prédio. O grande Giovanni me levou para visitar os 5 apartamentos que estavam vagos lá no prédio. E eu gostei mais do que eu fui morar no final, né? Eu gostei e falei assim, ele falou, e aí, gostou do apartamento e tudo mais? Falei, gostei. O que eu mais gostei foi o número X.
E na hora, gente, eu senti que ele deu uma murchada, assim, meio... Ele falou, Só que ele não falou nada. Ele falou, e tal. Ele até falou tem certeza, e o tal. E eu falei, não, eu gostei desse andar alto, a vista aberta, né, não tem um prédio na frente, gostei muito desse aqui. E ele, tá bom. E aí, no dia da minha mudança, eu já descobri qual que era essa impressão dele saber alguma coisa e não tá falando. É da vizinha. Eu descobri porque no dia que eu fui me mudar, a vizinha começou a gritar do andar dela, solta o elevador, e pi. Um chato foi detectado. E eu devia ter dado uns tabefes nela. Faltou tabefe, eu acho. Faltou. Nessa história. Essa aula de paciência e resolução de problemas, eu não tive. Não funciona. Resolução. Então, percebam, pessoas, vocês têm essas impressões? Alguma coisa tá? Não é só, coisa da minha cabeça. Né? Nesse mato tinha cobra, né? Não é cachorro? É isso? Nesse mato tem cachorro. Eu falei, conhece essa, Mauro? Mas pelo menos nem eu conheço. Essa, Mauro? Esse pedaço de cultura aí pra você. Não conhece? Eu também não. Não. Primeira Acabei vez. de criar. É a primeira vez. Ele tá aprendendo expressões. Agora essa é a parte do estudo. Expressões idiomáticas. É aula particular que ele tá tendo aqui no Bizarrismo diretamente. Umas 2 semanas depois, estávamos saindo andando da vila e ouvimos o Norman gritando, covardes! Meu Deus. E batendo a porta com tudo. Ele estava muito perturbado, gente. Sim, um senhor de 60 e tantos anos gritando ofensas e batendo a porta para se esconder depois. Bem infantil. O cara ainda lacrou aqui na história. Bem infantil. A Amanda não gostou dessa atitude. Você gostou? Ser infantil é legal ser infantil na vida. Sim. Na sociedade. É verdade. Ver a vida com os olhos de uma criança, né? Exatamente. Falou bonito agora. Sim, tal, ele estava sendo infantil e tudo mais. Depois disso, o Norman sempre fazia questão de fechar a janela batendo super forte quando via a gente passando na frente da casa dele. Era caminho para a saída da vila, mas pelo menos ele nunca mais entrou em contato diretamente conosco. Para finalizar a bizarrice, em torno de 1 ano depois, estávamos de mudança e vendemos um móvel para um dos vizinhos. Quando ele veio buscar, conversamos um pouco sobre a vizinhança e eu acabei comentando que o Norman não gostava da gente. Para minha surpresa, o vizinho respondeu que o Norman tinha tido problema com os últimos 3 locatários dessa mesma casa que morávamos. Gente, eu fiquei com muito medo agora dela falar que o Norman tinha morrido há 20 anos. Seria um plot excelente. Fiquei com muito medo agora. Calma, Rafinha, calma. A gente tem medo, é dos vivos, tá bom? Tá bom. Black Mirror, mano. Dark. Muito Black Mirror. Dark, eu sou a versão mais nova do Norman. Não! E eu estou me atormentando. Quem matou o Norman? Você matou o Norman. Quem matou o Linneu? Quem é Linneu? A novela. Tinha nos anos 90 quem matou Odette Reutemann. Essa sim. Depois quem matou o Linneu. Isso tudo novela da Globo, a galera é muito criativa. Quem matou o Linneu, agora quem matou o Norman Bates. Eu nunca ouvi falar de Linneu. Perdão, ouvintes do Bizarrismos, pela falha de cultura que eu... Não, mas vamos ver se eu não inventei isso. Comentem aí, vocês já ouviram falar da novela que tinha o plot Linneu? Hashtag quem é Linneu? Quem é Linneu? E eu até lembro que quem matou o Linneu foi a Laura, era alguma coisa assim, tá? É sempre uma Laura, né? O fato do Giovanni é junto. E o Giovanni pode ser que conhecia o Norman e por isso ele não deixava você escolher o apartamento que você queria. Tudo se encaixou agora. Tudo se conecta. Isso é muito Black Mirror mesmo. O Mauro tinha razão. Eu sou a versão do Norman italiano. Não, agora não, peraí. Eu vou botar uma foto da Não, aí não. Bom. Aí não. Você tá indo bem demais, Maurinho. Não, Maurinho. Não. Calma. Essa história, chega. Calma, filho da puta. Esse episódio não, esse é de vizinhos. No de assombrações você volta. Eu não quero ir, mas você volta, tá? Eu não quero ir, mas eu te deixo lá na porta. E aí ele só completou com, até hoje eu penso nesse cara e fico sem entender nada. Será que era algum transtorno psiquiátrico real? Será que ele usava drogas? Sei lá, mas foi sinistro. Não. Eu acho que ele tinha, na verdade, aqui um recalque
Conhece a palavra recalque, Maurinho? Não. É tipo quando você tem uma inveja, uma coisa assim. Ok. Ele era recalcado. As recalcadas. Então, Com não. todas as pessoas que moravam no prédio específico, é bizarro, não? Não, isso é recalque do amor, talvez. Então, ou do amor, ou acho bem nisso, ele implicava com todo mundo que morava nesse... Porque ele queria demorar no prédio específico e todo mundo estava sobre isso. Pode ser. Eu acho que sim, essa é a minha teoria. Porque, o cara inventou uma confusão que não existiu. Ou a gente tá olhando só o lado do casal. É verdade. É verdade. Eu prezo pelo princípio do contraditório. Cadê Norman Bates? Não, amiga. Vamos trazer o Norman Bates. Não vamos não, Norman. Fica aí na sua casa. Olha o Norman Bates italiano aí. Falando em Norman Bates italiano, amiga, você prometeu que você ia ler a próxima história. Eu prometi. E esse é o nome da segunda história. Esse é o título. Você prometeu. Olha o link aí, a connection. Vamos ler a segunda história. Você prometeu, e foi enviada por uma mulher, só pra gente ter o contexto de quem, das mãos que escreveram essa história. Tá bom. Editadas pela Carol, que é a nossa mestre storyteller. Pelo chat GPT, que eu coloco lá e falo, chat, melhore e tal, ou boto. Coloque um plot, tô zoando. Eu falo, chat, tire as gírias, não, as abreviações, que às vezes, né, é melhor pra gente ler fluido, e eu coloco chat, coloque em parágrafos. Aí ele... Coloque em parágrafos e coloque vírgulas, isso é importante. Isso! Aí ele coloca vírgula depois de todas as palavras. Vamos ver o trabalho do chat, então. Vamos. Enviado para uma mulher. Enviado por mulher. Para e por uma mulher, né? E lido por uma mulher. Black Mirror, isso. É muito Black Mirror. Eu moro em um prédio que tem 4 apartamentos por andar e minha vizinha de porta era uma senhorinha que morava sozinha há muitos anos. Por ela morar sozinha e já ter certa idade, eu e meu marido, sempre que encontrávamos ela, a gente falava, se precisar de alguma coisa, pode bater lá em casa. E ela, sempre muito sorridente e amável, só respondia, muito obrigada, Deus abençoe. Enfim, até que um dia ela bateu lá em casa, à tarde. Meu marido estava de home office e atendeu. A senhorinha começou então a contar uma história sobre como ela se sentia sozinha e estava pensando em pegar um cachorro para fazer companhia. Meu marido disse que achava isso uma ótima ideia, que ele sempre teve cachorro e pretendia ter um novamente daqui a um tempo. Enfim, uma conversa completamente normal. Ela perguntou para ele se a gente então não se incomodaria se ela pegasse um cachorrinho. Que ela sabe que tem gente que não gosta de pets e tudo mais. Meu marido prontamente respondeu que de maneira alguma, que ficaria feliz por ela e que não teria nenhum problema para a gente. Voltei para casa à noite e ele me contou sobre essa conversa. E no dia até achamos uma super formalidade e consideração por parte dela, de ter essa preocupação e nos perguntar. Algumas semanas se passaram e finalmente chegou o cachorro da senhora vizinha. Era um Shih Tzu, que tinha em torno de 1 ano e meio de idade. Vou chamá-lo de Thor. Até aqui tudo bem. E no namoro que não é brasileiro, é assim que você acaba uma frase pra dizer que... Eu sou mais brasileiro que É verdade, ele é muito mais brasileiro que eu. Mas eu que tô mais... Até o dia 29 de março. Depois... Depois... Não... Não deixa a polícia escutar esse podcast. Ué, e se ficar regular, o nome já vai pro Serasa logo em seguida. Aí vai ter uma experiência completa. Buscar uma mulher... Antes, se alguém quiser casar com ele, ele tá disponível aí na praça. Sim, eu vou deixar o número. O número e a foto. Ele vai pagar em euros. Exato. Não. Não é nesse... programa. Não é nesse sentido. Como é que você conhece esse garota? Não sei, é o livro. Não é nesse sentido, era pelos papéis. Ai, vocês dois estão com cara de quem matou o Linneu. Garota de programa. Eu vou te mostrar, né? Eu perguntei como é que ele conhece esse termo, garota de programa, ele falou que leu num livro. Sim. E ele trouxe o livro aqui pra gente ver. Dois de nós. Cultura de fiel. Va bene. Chat GPT, existe o termo garota de programa no livro Dentre Nós Dois? Dois de nós, que inclusive a gente indica muito esse teatro, que tá tendo no Teatro Tuca.
na PUC em São Paulo. Eu amo, Tuca, amo. Eu ia muito no Improvável lá. Quem também te ama? Ai, o Improvável. Falando em Improvável, qual é a chance de você continuar de ler essa história? Extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. 10%, vamos lá. Yay! Tudo bem, chegou o cachorro, lembra? O cachorro da vizinha, 1 ano e meio, ela deu o nome de Thor. Isso. Alguns dias depois, era um sábado, eu lembro porque estava vendo um filme com meu marido na sala. Eis que a senhorinha vizinha interfone em casa. Meu marido atende e ela diz: viu, tá na hora de andar com o Thor, ele precisa andar. Meu marido ficou sem entender e perguntou se ela precisava de alguma ajuda. Ela disse que sim, que ia arrumar o Thor para descermos com ele. O cara virou dog walk. R$2 ou um cachorro misterioso? Um cachorro misterioso, uma obrigação com o pet, gente. Meu marido é muito bonzinho e deu essa ajuda pra ela, achando que seria só essa vez. Só que não, depois disso ela passou a interfonar a cada 2 dias para descermos com o Thor. Que coisa absurda. Ela estava avisando que precisava comprar ração pro Thor. Ela tocava a companhia do nada e pedia para olharmos o Thor para ela. Essa situação durou 3 meses, até que eu fiquei de saco cheio e abri o jogo com a senhorinha. Ela bateu em casa um dia, no nada, no meio da tarde, para pedir para passearmos com o Thor. Eu atendi a porta e falei para ela que não era nossa obrigação cuidar do cachorro. E então ela disse: vocês me apoiaram a pegar o cachorro, vocês me incentivaram, seu marido me ofereceu ajuda e disse que não seria problema. Agora vocês estão me deixando na mão. Se você observar, cada hora eu leio a velhinha com uma voz diferente. Essa velhinha também tinha algumas questões de personalidade e cada hora era uma, que ela era fragmentada. A senhora é fragmentada. As ela coisas era se conectam. a mãe do Norman. A mãe deles. As coisas estão se conectando. Né? É muito Black Mirror. Explicar que não era bem assim, que não nos prontificamos a ajudar, mas que estávamos praticamente dividindo as responsabilidades com ela e que não estava certo isso. Aí a Carla respondeu assim, a senhorinha. Falou: ai, eu vou ver o que eu vou fazer, que eu fui pega de surpresa com o seu posicionamento e agora eu vou ter que devolver o cachorro por culpa de vocês, isso é muito triste. Vocês me fizeram pegar esse cachorro e agora eu vou ter que devolver por culpa de vocês. Não é nem porque eu percebi que a responsabilidade era muita e eu não vou dar conta sozinha. Não. Gente, isso é um clássico. Uma amiga minha ela salvou um cachorro, deu pra uma família cuidar desse cachorro, e agora eles estão falando que não, a gente vai devolver, que tem muito trabalho, você não tá ajudando. A mesma coisa. Só que... Gente... loucura. Meus pais fazem o mesmo. O que eles fizeram? Eu peguei um cachorro e não ajudei, eles devolveram? Mas eles devolveram? Não. Eles devolveram você, né, Maurinho? Devolveram? Eles te mandaram pra Milão. Então, deixa o Thor aqui. Vamos ver o que a mulher falou. Mas peraí, antes eu quero saber uma coisa. Maurinho, qual que é um típico nome de cachorro na Itália? Eu gosto de Giancana. Eu não entendi o que ele falou. Cane João in italiano. No, cane in italiano é cachorro. Gian é como Gianluca, Giampiero, João. Cane. Giancane. João Cão. Gostoso, né? É como se fosse uma pessoa, né? É uma coisa del rispetto. Eu gostei. Piercane, como Pierpaolo é um nome de pessoa. Fala Piercane, porque ele é um cane ou uma pessoa. Eu gostei. Com nome de gente. Pois é, eu também. O meu cachorro se chama Matias. É verdade. Matias, um nome italiano. Matia. Ô, Matia, para de cagar fora do negócio. Matia, vai andar com o vizinho. Vai andar com a velha. Vai andar com a senhora. Senhorinha, desculpa, senhorinha. Vamos ver o que a mulher continuou e falou. O que ela respondeu pra senhora depois dessa, gente. Falei pra ela que o Thor era responsabilidade dela e que não seria por nossa causa que ela devolveria. Ela resmungou alguma coisa e foi embora pro apartamento dela. Ela nunca mais falou nem comigo, nem com meu marido. Que bênção. Moça, não acha ruim
Não acho ruim. Muito melhor. Meses se passaram e notamos que não tinha mais nem sinal dela, nem do Thor. Por um momento eu me senti meio mal. Fiquei com peso na consciência e achei que ela tinha devolvido o cachorro. Até que um dia eu estava voltando do trabalho e acabei pegando o elevador com os meus vizinhos da frente. Comentei algo sobre a senhorinha ter sumido e eles me responderam: a melhor coisa foi ela ter se mudado. Nós já não aguentávamos mais ela pedindo toda hora pra gente cuidar do cachorro dela. Bizarros! Pasme! Acabei descobrindo que ela acionava o andar inteiro para cuidar do Thor. Era um trabalho coletivo. Eles pensavam, ela só pede a cada 2 dias, vamos ajudar. Mas não, é porque cada 2 dias era o seu dia. Exato. O Thor passeava a cada meia hora. Ele passeava mais que eu, cara. Que coisa, que realidade terrível. Meu Deus do céu. Não sei exatamente a sequência dos fatos, mas o zelador é fofoqueiro igual a mim. E nos contou que um dia, do nada, um sobrinho dessa senhorinha apareceu com o irmão dela para buscá-la. E ela nunca mais voltou. O Mauro achou... Abduziu. Que eles capturaram a senhora. De certa forma, ela foi capturada. O sobrinho é o Norman jovem. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Olha como tudo se conectou. Arrepiei. Sim. O pior ocorreu. O bizarrismos fez sentido. Isso já faz mais de um ano. E recentemente o apartamento dela foi alugado. E o zelador comentou que o irmão dela foi lá deixar as chaves e comentou que o Thor ficou com ele e a esposa. E que a irmã estava numa casa de repouso. Foi melhor assim. Mas assim, pensando aqui, né? A gente tem toda a perspectiva da ouvinte que mandou a história. Só que depois ela acabou descobrindo a perspectiva do outro vizinho, que ele também estava sendo acionado e ela não sabia. E para a família dessa senhora ter vindo buscar, provavelmente em outros meios essa senhora já estava dando alterações que ela não conseguia mais ficar sozinha. Então, eu acho que foi mais nesse caminho, assim. Não sei se eles tivessem ajudado, né? Porque eu fiquei com a impressão de que a moça se sentiu meio culpada, assim, nessa situação toda. Mas eu acho que não importa. Se eles tivessem andado com o Thor a cada 2 dias úteis, mesmo assim a minha senhora teria se mudado depois de ser capturada e abruptamente. Não, Carol, bem legal essa sua análise. Até deixei você falar até o final, por respeito, né? Apesar de ser uma análise bem tosca, bem superficial. Mas faltou a gente escutar a perspectiva de um personagem importante da história. O Thor. Brava, do Thor. O que o cachorro queria? Por que ninguém pergunta pro Thor o que ele quer? Ele estava feliz, ele passeava a cada meia hora. Mais feliz que ela. É verdade. Esse cachorro viveu. Grandes emoções. Um shih tzu de 1 ano e meio chamado Thor viveu. Viveu. Com tudo a andar, como um cachorro de programa. Como um cachorro de programa, girando a bolsinha. Ficava com todo mundo no andar. Cachorro de programa. Cara, realmente é um gênio. Impressionante como que funciona a diferença cultural, e ele aprendeu isso, e tipo, agora eu tô pensando... Tudo isso. Não, mas ele estava com todos do andar, então ele era um cachorro de programa. Não é bem isso. Mas talvez seja, a gente não sabe. Mas eu entendo da onde vem o pensamento. Você viu? Ele faz conexões inteligentes. Mas a gente deixa ele achar, né? Brincadeira, Maurinho. Falando nisso, eu vou ler a próxima história, então. Pra gente não ofender aí ninguém na outra história, né? Começar a falar do cachorro, botar uma profissão misteriosa aí. Eu vou pra próxima história. Narração Carol, e ela foi enviada por uma mulher. E o título é o seguinte: Mal encostou. Em 2021, eu morava junto com 2 amigas no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. Um beijo para o pessoal da Vila Leopoldina. Um grande beijo. Estávamos no auge da pandemia. As meninas trabalhavam de home office, porém eu estava tendo que ir presencial todos os dias. Socorro, Deus!
Trabalhar presencial é insalubre. Exato. Trabalhar em geral é insalubre, mas presencial é desumano. É verdade. Você já tem que trabalhar. Aí você vai ter que ir presencialmente todos os dias. Essa moça ia. O Norman Bates, da primeira história, enlouqueceu por muito menos. Bastou o vizinho passar uma vez na frente da casa dele. Ah, não. Eu tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Independente do que acontecesse nessa história, estou do seu lado, moça. Ninguém merece ir presencial todos os dias. Na época, o rodízio do meu carro era de terça-feira. Informação relevante para mais tarde. Excelente dia para rodízio, tá? Eu já tive esse dia de rodízio e eu gostava bastante. Terça-feira é um dia X que você nunca vai ser feliz numa terça-feira. Então, que seja mesmo o dia do seu rodízio, que aí já manda de uma vez a tristeza. Você indica pegar um carro com final 3, 4. Não, 2, 3. Porque começa no 0? O 0 não era o último? Começa 1, 2. Tá, então 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. O meu carro era final 3. É, isso mesmo, 3, 4. Era final 3, meu carro. O que foi? Não, é porque ele é de país desenvolvido, ele nem sabe o que é rodízio. Eu já expliquei pra ele. Mas isso é coisa de país subdesenvolvido. Tipo, Brasil, países que não tem essa infraestrutura para dar conta do trânsito. Ela não merece a nacionalidade brasileira. Eu mereço. Eu gosto do Brasil. Ela fala mal do Brasil. Ai, guarda isso pro juiz, vai. Guarda isso pro juiz. Tem que saber. Todos os países a gente tem críticas. E elogios. Eu amo o meu Brasil, mas eu não vou mentir que São Paulo tem um trânsito dos infernos, que eu morei lá 10 anos e não aguento mais. Mas tudo tranquilo, tudo tranquilo. Muito, muito de boa. Aqui, então já vou dizer uma coisa, você, Mauro. Aqui o problema é imobiliário. A crise é imobiliária. As pessoas não conseguem achar um AP para viver e atormentar os vizinhos. Você tem que ficar na fila procurando um lugar para você poder chamar de casa. O rodízio que tinha que ser feito aqui é imobiliário, tá? Que é o caos para você achar um apartamento para você poder atormentar seus vizinhos. Exato. A gente só quer atormentar os vizinhos, não sei isso que a gente quer. Em paz, cara. Entendeu? Eu preciso de um lugar para eu poder ter vizinhos, para eu poder atormentá-los. Senão, quem sou eu? Bom, enfim, né? Aí essa moça falou então que o rodízio dela era de terça-feira, que essa informação ia ser relevante depois, e aí a gente já fez a volta ao mundo aí, e aí voltamos. Cheguei em casa na segunda-feira, à tarde, fiquei um tempo na varanda com as meninas que moravam com ela, né? Um pouco antes das 22 horas entramos pro apartamento. A nossa varanda tinha uma vidraça anti-ruído, e mesmo assim ouvimos um barulho muito alto, como se houvesse uma colisão entre vários veículos. O prédio onde morávamos era ao lado da marginal e não tinha muitas coisas ao redor, então qualquer barulho fazia muito eco. E também vimos luzes piscando como se o pisca-alerta de algum veículo estivesse ligado. Como ótimas Marias Fifis. O que é Marias Fifis, Mauro? Eu conheço ela. Ele conhece a Maria Fifi. É a moça da padaria, ele falou. Que faz a dele. É a vizinha de baixo, Eu conheço ela. Eu conheço a Maria Fifi. Ela é muito gente boa. Olhamos pela varanda, né? Então é a moça da história e a Maria Fifi, mas não vimos nada digno de nota. Terça-feira fui trabalhar de trem porque era meu rodízio. Tudo lindo, tudo certo e tudo bom. Acordei na quarta-feira, me arrumei para trabalhar e fui pegar o carro no estacionamento do prédio. Eu acho que foi o meu anjo da guarda que me fez ir por um caminho que eu não ia geralmente. E, quando cheguei na minha vaga, eu vi a catástrofe. O lado da porta do passageiro estava completamente amassado. Spoiler, para arrumar precisei trocar a porta inteira. E fiquei incrédula, pois, como era do lado do passageiro e eu obviamente não andava daquele lado, eu não tinha visto nada disso na segunda-feira. Foi o último dia que ela usou o carro. Fui trabalhar, então R$2 ou uma batida misteriosa. Todas as histórias têm uma frase dessa. Fui trabalhar super pensativa, né? Cheguei lá no estacionamento do trabalho, perguntei ao responsável se ele sabia o que poderia ter acontecido. E ele disse que ia verificar e me retornaria. A menina, ela acha que ela entrou no carro e já tava com isso, ela não teria visto batendo? Então, ela falou que ela veio por um caminho que geralmente ela não ia, né? E que aí ela viu a porta do passageiro, mas que na segunda-feira ela não tinha percebido nada disso. Mas acho que se batem tão forte no seu carro, você percebe. Dá pra perceber, né? Eu acho que a Maria Fifi podia dar uma boa acordada. Pois é, Maria. Peraí, né? Aí, tá bom, no final do dia ele me mostrou as filmagens da segunda-feira e ele falou, né, mostrou a imagem desde a hora que ela chegou até a hora de sair, não tinha nada fora do comum.
Quando cheguei em casa, estranhei que o carro que parava na vaga ao lado da minha não estava lá, assim como não estava naquele mesmo dia de manhã. E eu achei muito estranho, mas segui. Isso é um tanto quanto suspeito. Mistério, né? Justo aqui onde meu carro foi explodido, o carro que ficava do lado sumiu misteriosamente. Estranho. Coisa, né? Ela seguiu a vida, achou estranho, mas seguiu. Fui na portaria, expliquei o ocorrido e que já tinha verificado nos outros lugares onde eu deixava o carro e que só poderia ter acontecido lá no prédio. Alguns dias depois, o zelador, que não era o Giovanni, entrou em contato comigo dizendo que ninguém parava na vaga do meu lado. Ele fez um gaslighting, sabe? Tipo, não, você nunca viu. Tu não tem carro. Ele falou. A gente nem tem estacionamento. E eu falei que não era possível, porque todos os dias tinha um carro prata naquela vaga. O mesmo, não encontra-se parado neste andar, me informou ser impossível e que não conseguia puxar nas câmeras, porque a minha vaga ficava no ponto cego. Logo lá ficava a vaga dela. Justo o carro que sofreu um acidente misterioso, a câmera não pega. Putz. E ele não podia me mostrar as filmagens por questões de segurança. Ué, filmagem do quê, meu filho? Se não dá pra ver meu carro? Por que eu não posso ver a filmagem? É estranho. Eu nem sei porque eles filmam essas coisas, que você nunca pode ver a câmera depois. Não, é bizarro que é uma coisa meio universal, assim. Esses dias eu tava no barzinho, que uma amiga minha, inclusive, foi convidada aqui do Bizarrismos recentemente, a Laura. Um beijo pra ela. Laura Mata. E... a Laura Mata. Conhece? Pior que elas conhecem mesmo. Eu conheço ela. Não, você conhece a Laura Mata? Na padaria, onde conheci a Maria Fifi. É a irmã da Maria Fifi. Ela é irmã da Maria Fifi. E aí, a Laura contou que, na verdade, um dia que eu tava lá no pub que ela trabalha, tinha uns caras que estavam, uns britânicos, né, uns British, falando, olha, fomos roubados, roubaram o nosso celular aqui no bar, um pickpocket, e a gente quer ver as imagens das câmeras, puxa as imagens das câmeras. E elas não podiam, elas trabalham lá, elas não podiam puxar as imagens das câmeras, tinha que ir lá na delegacia, lá na Rambla, sei lá qual, de Barcelona, pediram autorização lá, fazer uma denúncia, e aí, assim, ia chegar a notificação pro proprietário do bar para eles poderem olhar na câmera quem roubou o celular. Então, até aí o celular já nem vale mais, o chip não funciona, já mudou tudo. E, enfim, né, mas para puxar a câmera é realmente complicado. E lá não foi diferente, né? Ele falou assim, olha, eu sei, por experiência própria, tá, eu, zelador, que não dá para ver, é ponto cego da câmera, mas também não posso te mostrar. Não posso, você tem que acreditar em mim. Um parênteses importante para a história. Uma das meninas que morava comigo ia voltar a morar com os pais. Então, a gente ia se desfazer do nosso lar e estávamos em processo de mudança. Triste. Mas a gente ainda não tinha comunicado oficialmente ao condomínio, então ninguém sabia que isso ia acontecer. Depois de alguns dias pentelhando e atormentando os zeladores e os porteiros, eu mostrei a um porteiro muito bonzinho que o meu carro era preto e estava com marcas brancas na porta. Ele andou comigo o estacionamento inteiro procurando carros que se parecessem com o que parava na minha vaga, porque eu não me lembrava o modelo, e nada. Até que ele deixou sem querer, entre aspas, a câmera do portão de saída do dia do ocorrido e vimos um carro sair arrebentado. Pô, o porteiro gente boa pra caramba, velho. Nice. Né? Ela fez um bom aliado. E ele mostrou sem querer, ele esbarrou ali no botão, deu um zoom. Deu um zoom na saída do estacionamento. Carro pra ver a placa do carro e a pessoa que tava dentro. E a pessoa que tava dentro assim, ó, tapando o rosto. E ok, nisso, havia passado mais ou menos 10 dias e o carro da vaga, que ninguém parava, entre aspas, voltou a estacionar lá com o para-choque novinho. Eu não existia antes, mas agora estou aqui novamente. Né? O Dark de novo. Ó o Dark de novo, né? Ó o Dark voltando. A linha do tempo que não conversa. E o para-choque novinho, tinindo, novo. Chamei o porteiro, mostrei pra ele e eu descobri que... Aí ela citou aqui, né, várias cláusulas do que ela descobriu, que ela enumerou pra gente. Então, primeira coisa que ela descobriu. O meu desquerido vizinho era policial. 2. O condomínio tinha esquema de aluguel de vaga de apartamentos vazios e quem recebia o dinheiro era o zelador. Nossa, o maior esquema policial. O esquema do ano de corrupção vai ser uma série na Netflix sobre isso. 3.
A vaga ao lado da minha era de um apartamento que estava vazio há 5 anos. E aí a história de assombração. Ela viu um carro. Então, que apartamento fica vazio? É que O nada... apartamento que buscava, que estava achando caro. Ai, era onde você foi morar depois, Carol. Sim, é onde eu tô agora. Ninguém escolhava. Ninguém queria esse apartamento e você escolheu. Meu, eu vou falar, tá? A menina que morou lá antes de mim ficou 3 meses. Ô, Mauro, você descobriu a realidade, a verdade. Essa história é sobre uma vizinha minha. Não, brincadeira, não a conheço, mas... Ou posso conhecer, não sei, foi em anônimo. Mas um beijo pra pessoa que mandou. Então, realmente, a vaga tava o apartamento vazio há 5 anos. Eu só sei que não era o prédio que eu morei, porque lá tinha aquele negócio chato de ficar mudando a vaga a cada 1 ano. Ai, sei. E no prédio da minha mãe é a cada 3 meses. Nossa! Em 3 meses não dá nem pra você decorar o número da sua vaga, aí você já tem que ir pra próxima vaga. Rodízio de vagas. Que coisa absurda. Aí quando você começa a gostar daquele cantinho, aquela coisa que é sua, aquela extensão da sua casa. Que sabe como fazer. Você sabe exatamente. A baliza. Isso. Fazer a baliza, estacionar. Aí eles muda. tiram. Bom, ponto número 4. O porteiro me deixou ver o número do apartamento do desquerido. E eu fui lá com calma e juro que foi porque eu já sabia que não ia adiantar brigar. É, inteligente. Ela foi lá dar uns tabefes nele. E aí, ponto número 5. Ele, né, o vizinho lá, que foi o cara que eles traçaram de volta pro dono do carro, ele disse que o pai dele tinha estado com Covid recentemente e que ele estava fora do prédio há 20 dias. Na linha de tempo dele deu 20 dias, mas na dela foi 5 dias. Foi que ele explodiu o carro dela e sumiu. Ponto 6. Desde que tudo isso começou, as minhas amigas tiravam fotos diárias da vaga ao lado da minha, para termos de prova. Inteligentes as amigas também. Essas aí foram bem instruídas. 7. Questionei o para-choque novo e o prejuízo no meu carro e levei um apavoro do policial. Gente, que absurdo. Eu quero defender os direitos dessa menina. Né? Better Call Saul. Não, de verdade. E pior que ela não pode falar, né? Não sei, na verdade, não sei se ela vai falar depois, mas se ela virar e falar, eu vi na câmera, ela vai expor o porteiro que ajudou ela, né? Jay ferra o cara. Então ela foi lá falar, que para-choque novo é esse aí, irmão? E esse prejuízo aqui no meu carro? E aí o policial falou, some da minha frente em 3 segundos ou eu te dou um tabefe. Ela logo foi embora e veio escrever a história pra gente imediatamente. Ponto número 8. Levei ghosting do zelador. Número 9. Me mudei de lá 15 dias depois dessa bagunça e fiquei com prejuízo. KKKK. Cada K foi uma lágrima. Cada K foi R$1.000 que ela gastou. Foi R$1.000 pra trocar a porta inteira. Gente, eu tô com muita dó dessa menina. Nossa, que raiva. E dá uma sensação de causado mais, eu acho. Acho que ela deveria ter causado mais. Eu também acho. Cuida da polícia real, assim. Cuida da gente, a polícia é muito importante. Minha filha, ela ia abrir um BO, eles iam falar, a gente tem coisa pior pra resolver aqui, minha querida. Beijo. Vai trocar a porta no seu carro lá. E... Né? Aí, se bobear, foi uma viatura. Aquelas começam a citar. Uma história imensa. Bom, ela fez o 10º e último ponto. Eu descobri que não poderia entrar com nenhum tipo de ação. Então ela tentou ir atrás dos direitos dela. Nenhum tipo de ação contra o condomínio, porque eles não são responsáveis pela guarda dos veículos, a não ser que eu tivesse assinado uma cláusula de condomínio que deixava a responsabilidade de cuidar do meu veículo a eles. Nossa, que lorota! É a cláusula que os vizinhos assinaram com a senhora lá, vou cuidar do cachorro Thor, junto com você. Aí eles tiveram direito à guarda do Thor. Mas, gente, que mentira. Eu não sei, né? Eu não sei se o condomínio mentiu, porque, gente, eu morei em prédio 10 anos, os últimos 10 anos, e eu sempre achei que era o pressuposto. Meu carro está na garagem do prédio, é responsabilidade do condomínio. A vaga é como se fosse uma extensão da sua casa, né? Então é como se o carro estivesse dentro da sua casa, só que ele está no espaço comum. E tem responsabilidade civil de cuidar das coisas dos outros e não sair batendo os carros aí e não fazendo nada a respeito. Eu acho que ela poderia ter pedido sim, mas não ao condomínio. Mas sabe? Não, mas o condomínio tem a câmera. Então, mas aí a polícia tem que pedir a câmera, entendeu? Não é o condomínio que vai dar. Você entra com que funciona muito bem. Muito bem. A gente gosta muito da polícia. Que a gente adora. É uma polícia que cuida da gente, uma polícia que vai estender o seu visto de turista.
Isso! Residência permanente. Residência universal, Maurinho. Mas eu tava pensando, quando eu morava no dito prédio lá, né, que eu contei pra vocês, teve uma situação que alguém do bloco de trás, né, porque lá tinha a garagem, tinham 2 subsolos e um estacionamento no térreo, que era uma área aberta. E como tinha esse rodízio de vagas, uma hora você podia cair lá, outra hora você podia cair no subsolo, né, você tinha que dar sorte. E um dia uma moça mandou no grupo do condomínio, mostrando que alguém tinha fumado, jogado a bituca de cigarro, que caiu numa parte do carro dela que queimou a pintura do carro dela. O cigarro que queimou. Pode ser, Maurinho. Ele não acreditou. Não, mas ela mandou fotos. Tava no ponto cego, é verdade. Porque ela tava muito irritada, tentando puxar a câmera do condomínio, e ficou essa coisa de não, e aí falaram, a câmera não pega os apartamentos, ela pega só o térreo, então não tem pra ver de onde que veio, e tal. E ela tava falando no grupo lá do condomínio, vou entrar com uma ação e o condomínio vai ter que pagar, sei lá o quê. E aí tava tipo a síndica tentando resolver, só que ninguém em momento algum falou, olha, não é responsabilidade do condomínio cuidar do seu carro, mesmo eles estando estacionados aqui. Pena que não tem um advogado aqui. Mas... Imagina se tivesse alguém formado em direito e que tivesse alguma experiência no ramo imobiliário. Exato. Um advogado com experiência no setor imobiliário. Não, aí seria muito específico. Bom... imagina, isso nem existe. Jamais. Se existisse, tinham resolvido aqui o problema da moça. Bom, dica. Confiram sempre se o seu carro não fica em um ponto cego da câmera da garagem e de que o vizinho não seja alguém que se considera acima da lei ou do bem e do mal. Por hoje é isso, bizarristas. Nossa, lacrou nesse final. Lacrou, mas assim, são coisas que não... Obrigada pela sua dica, um beijo, obrigada por mandar a história, mas também são coisas que não tem como... Se eu chegar, eu não posso chegar no prédio e falar, quero ver a câmera agora da minha vaga. Não dá pra fazer isso. 2. Ponto cego que eu não quero. E 2, não tem como eu descobrir que o vizinho é ruim até ele ser ruim. Eu não vou bater lá e falar assim, você é o Norman Bates? Você é aquele filho da puta? Você é cuzão? Aí, não sou, então. Então, ufa, assino aqui agora o contrato de locação. Tem muita coisa que é forte no final, né? Realmente não dá pra saber. Tem coisa que é de plástico e tem teto que é de vidro. Nossa Senhora! E se isso não é um gancho de respeito? Nossa, que super gancho eu fiz agora. Você é Capitã Gancho. Foi enviada por um homem essa história, tá? Então pode esperar histórias sem sentido, vírgulas colocadas em lugares sem sentido e falta de moral. Pode esperar tudo isso. E comentários aleatórios sobre... Eu li sobre garotas de programa. Eu sei. Pode esperar tudo isso. Em 2022, me mudei para o interior. Fui morar com a minha noiva, hoje esposa. Na antiga, você viu? Botou. Que legal, ele casou pelos documentos do Brasil. Ele era estrangeiro. Então, ele foi morar com a noiva, hoje esposa, na casa antiga do meu avô, do avô dele, né? O meu avô não tem nada a ver com isso, meu avô de Santos, em São Paulo, não tem nada a ver. Nunca se sabe. A família de Indaiatuba, mas eu acho que não é o mesmo avô. Vamos ver, vamos descobrir na história. Mas eu tô achando que é. Na antiga casa, imagina a gente descobre que é meu avô. Na antiga casa do meu avô, que estava vazia há alguns meses. A vizinha parecia super simpática no início. Ela tinha um filho adolescente que parecia ser bem tranquilo também. Tudo certo e em paz. Até que um dia recebi um comunicado do condomínio com algumas recomendações de boa convivência. E uma dessas regras era não fumar em áreas que pudessem incomodar os vizinhos, especialmente maconha. O que é maconha? Não sei. Um livro. Ele leu num livro. Ele leu, mas ele não entendeu direito. Não. Ele não sabe se é um tipo de fruta. A polícia não gosta, eu não gosto. Então deve ser pamonha. Eu sou com a polícia. A lista que a polícia não gosta é 1. Maconha. 2. Carros estacionados na área
no ponto cego do apartamento. 3 estrangeiros no país em mais de 91 dias. A partir do dia 29 de março de 2025. Tadinho. Bom, mas não sabe se ele vai morar na casa do seu avô no interior, né? E conseguir aí um... Certo. Mas não pode fumar maconha, ó. Porque nesse dia, ele até pensou, nossa, que bizarro eles citarem maconha assim abertamente nos comunicados gerais. Mas não pensei muito mais a respeito. Eu e minha esposa não fumamos. Não deixamos o lixo por mais tempo que o necessário na calçada e não estacionamos fora do espaço determinado. Então eu achei que estávamos de acordo com as tais regras de convivência. Para minha surpresa, na semana seguinte, recebemos esse mesmo comunicado novamente, dessa vez com um ponto sobre o fumo grifado e escrito sujeito à advertência, escrito à mão. Ai, meu Deus. Eles estavam muito preocupados que eles estivessem fumando em áreas comuns. Eles falaram assim, cara, será que eles entendem? O pessoal lá da Casa 82 entendeu o recado? Deixa eu falar de novo e sublinhar. E escrever à mão. Achei estranha a situação e resolvi entrar em contato com a administração do condomínio, que me informou que, entre aspas, vizinhos reclamaram do fumo excessivo de maconha, fecha aspas, lá em casa. Não era só o fumo de maconha, era excessivo. Um cigarrinho de maconha. Passou da conta, passou. Quem é que determina os limites para o STF? Os limites do fumo excessivo de maconha. Ninguém sabe. A vizinha do 82. O Thor. Se o Thor vai dormir, é excessivo. É que você tá fumando demais. Se o Thor ficou cansado, com sono. Entendi. Então, mas e se o Thor for passear 10 vezes ao dia? Ele está ativo, então pode. Então tá de boa. Diante do absurdo, expliquei que aquilo não fazia sentido, que ninguém fumava lá em casa. E pedi que investigassem a situação, pois não era em casa. E eu não queria levar multas ou advertências sem necessidade. Alguns dias depois, eu tô achando que essa esposa fuma pra caramba. O moço ia trabalhar, a esposa fazia home office e ficava lá, ó. Acendendo um. E queimando o carro da vizinha. Com o cigarro ela fumava. É o mesmo prédio. É o mesmo prédio, todas as histórias. O prédio. Não. O vô que deixou a casa é o Norman. Eu tô passada, chocada. No interior. Arrepiei real. Arrepiou, né, amiga? Amanhã no Globoplay, sem falta. Vila Leopoldina. É difícil Laranjeiras. É difícil Laranjeiras, Vila Leopoldina. Episódio 1. Norman Bates, do apartamento 57. Meu, é legal essa ideia de série. Anota aí pra você escrever. Eu vou vender esse roteiro pra eles. Alguns dias depois, vi minha vizinha aguando o jardim e ela me cumprimentou. Acenou de longe, super simpática. O que me fez pensar que seria uma boa oportunidade de reunir forças e testemunhas a meu favor, caso a situação das reclamações continuasse. Fui falar com ela e comentei que alguém tinha reclamado sobre nós. E perguntei se ela sentia algum cheiro ou algo assim, para que pudéssemos entender melhor de onde estaria surgindo essa reclamação. Na hora, ela fechou a cara e disse que a reclamação tinha sido dela e que ela só reclamou porque o cheiro já estava exagerado e se repetindo diariamente. Gente, ela mudou, ela tava mó feliz e simpática. Qual que é o sentido disso? Oi, te adoro. Aí ele falou, alguém reclamou que eu fumo maconha, você acredita? Aí ela, não, fui eu. E aí ela ficou puta. Tipo, moça, a reclamação já tinha sido feita quando ele tinha acabado de chegar aqui agora. Eu era a mesma pessoa 10 segundos depois e agora? O que mudou? Gente, na minha cabeça, essa mulher tá fumando. Ela é a mulher do cachorro, doutor. Quando subiu, foi por isso preso. Ela ficava brava porque ela morava no interior, não mais em São Paulo. E fez isso. Não, ela fumava maconha. Ela fumava pra esquecer. Ela fumava pra esquecer, exatamente. Depois ela... E ainda colocava a culpa nos outros, porque fumar te deixa esquecido, né? Aí ela esqueceu que ela tinha fumado. Não sei, eu nunca fumei, polícia, ok? Não sei. Eu já ouvi falar desse efeito. Porque aí ela falou, ela esquecia que tinha fumado, coitada. Ela fumava e esquecia. Eu já esqueci, vai. Surpresa, expliquei para ela que não era lá em casa,
que nós não fumamos nada e me coloquei à disposição para qualquer investigação necessária, já que era algo que a incomodava e que ela estava me acusando. Não satisfeita, ela aumentou o tom de voz e disse: "Você deveria ter vergonha de fazer isso, ainda mais em um ambiente familiar como o da nossa vizinhança." Caramba, dona Florinda! Eu acho que tinha o sotaque italiano. Então faz você. Faz aí. Você deveria ter vergonha de fazer isso, ainda mais em um ambiente familiar como o de nossa vizinhança. Nossa, ficou muito melhor, você tinha razão. Vamos começar de novo e o Mauro vai narrar todas as vozes. Ficou excelente. Ainda mais o fato dele ter passado reto pelo H e falou vizinhança. Não existe H em italiano. Eu nunca mais vou falar vizinhança. É a vizinhança. E depois que a senhora foi encenada brilhantemente pelo Mauro aqui, como é que ele reagiu, né, o vizinho? Eu fiquei irritado, pedi para ela me ligar imediatamente ou bater lá em casa quando sentisse o cheiro, que assim ela veria que estava errada na acusação. Então, ela respondeu que sentia o cheiro todos os dias quando chegava do trabalho. Eu perguntei se mais alguém sentiu tal cheiro, até para entender se ela conseguiria sustentar essa acusação. Então, ela disse que o marido dela não sentia, porque chegava muito tarde em casa. Mas o filho dela... Não era o filho, mas era o cachorro. O filho dela, Thor. Ai, esse filho, ai meu Deus. Ele sentiu. Ele também sentiu o cheiro, que ela já tinha perguntado pra ele. Então ela deixou escapar que ele ficava sozinho em casa todas as tardes e que ela não queria que ele fosse submetido a esse cheiro tóxico. Maconheiro! Muito boa essa história. Nessa hora caiu a ficha. Muito provavelmente quem fumava maconha era o filho dela. Será? Tem um macaco batendo pratos. E ficava sozinho em casa e parava de fumar pouco antes dela chegar. Como você fala isso? Meu filho não fuma maconha. Meu filho nem sabe o que é maconha. Ele estuda muito. É um garoto muito legal. Ele é muito educado. E outra coisa, né, gente? O menino, ele também se entregou, né? O garotinho. O garotinho, não sei, o adolescente, ela falou. Porque ela falou, filho, você tá sentindo o cheiro de maconha? E ele falou, sim. Ele tinha que falar, sim, não sei, mãe. Né? Ele falou. Ele falou, não, mãe, isso aí é de flor. Não, ele tinha que falar, mãe. Ele tava lá o dia inteiro fumando, gente. Ele tinha que falar, mãe, não sei. Que cheiro estranho, não conheço. Isso é cheiro de maconha, mamãe? Eu não sei. Verde? Eu achava que a maconha não estava verde. Que estranho. Gente, aí o menino se tocou, né, na hora, o vizinho, e calmamente falou pra ela, dona fulana, vamos fazer assim então. Assim que você chegar do trabalho e sentir o cheiro, quero que você faça duas coisas. Primeiro, você vem até a minha casa para ver se o cheiro está vindo daqui. Depois, apenas para efeito comparativo, vai até o quarto do seu filho e dá uma boa respirada. Nossa! A mulher faltou voar para cima de mim. Eu realmente achei que ela fosse ao menos me molhar com a mangueira que estava na mão dela. Depois desse dia, mangueira é que ela tava aguando as plantas, anafiando. Depois desse dia, ela nunca mais falou comigo, nunca mais recebi nenhuma reclamação por parte dela ou do condomínio. Vou ficar devendo a confirmação se era mesmo filho dela, mas eu acredito muito que sim. Oh, que cara. Amiga, olha só, você falou no começo da história, vamos esperar uma história assim. Esse cara surpreendeu positivamente, a história dele foi magnífica. Nossa, essa história foi excelente, eu amei. Essa resposta dele, ele ter essa sagacidade de se tocar e falar pra ela, então vamos, ele ter mantido a calma, ele não ter dado uns tabefes na vizinha dele. Ele virou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai cegar. Você vem aqui em casa, depois você volta pro quarto e dá uma boa respirada. A mulher eu deixo nunca a chave. Apareceu. Não, sumiu. Eu deixo a chave pra você, senhora. Tá aqui, ó, entra na minha casa, vá.
veja qualquer cômodo da minha casa, mas veja apenas um da sua, tá? O quarto do seu bambino. E aí, dá uma cheiradinha lá e vê se né, você tá sentindo algum cheiro extravagante. Eu adorei, viu? O moço que mandou essa história, obrigada. Assim como todas as outras pessoas que mandaram essas histórias. Obrigada também, Norman Bates. Fique aí na sua vila, na sua vizinhança. Norman, Senhora do Cachorro. Odete Reutemann, Linneu. O policial do carro. A porta do carro dela que foi trocada. De boa, não precisa vir aqui. Queimada do filho da... Como se... O carro queimado da moça lá da vizinhança. Como é que chamava a última? Flora. A senhora... A Maria Fifi? A Dona Fulana. Ele acha que é o nome dela. Fulana que é? É tipo falar... A Dona Fulana. Cicrana. Ih, não pode falar. Cicrana não pode. Não pode. Vocês querem contar alguma história de vizinhos de vocês? Ou vocês querem, sei lá, mandar um abraço? Vocês têm alguma história? Até uma vez eu morava em Paris. Tá bom. Perto de mim morava uma mulher que 100% era uma garota de programa. Não sei, só 99%, ok? Estava uma garota de programa. Estava essa mulher, que era jovem no final. Eu estava com 22 anos, ele estava com 30, 40, pode ser, não sei. Tá. Não importa, ela era muito bizarra. Ela não falava no andar, ela não dizia bom dia, não sei, era ela não bizarra. pedia pra você andar com o cachorro dela? Não, ela era muito estranha, horários estranhos, não sei. Eu estava com uma menina, até a época, que não morava comigo. Ela estava na Itália. Né? Eu sou um menino muito fiel, a Rafa sabe. Sim. Só se eu acho uma menina que me faça o papel para ficar aqui no Brasil, mas eu pode ser. A única opção, é a única coisa que te faria cogitar, né? Entendi. Exatamente. Não, mas estava essa menina. Eu nunca falei com essa menina. Uma sera, a minha namorada chega, uma noite ela chega. O dia seguinte, essa menina bate na porta da minha casa e me fala: você... Ontem fui na minha casa para poder destruir todas as plantas, fez um cassino, você não precisa fazer isso, eu vou chamar a polícia. A só coisa que eu fui muito sortudo, a minha namorada chegou um dia ontem, e ao final, ontem ela falava, não sei se é... Você tinha um álibi. Ela falava, ontem. E ao final, a minha namorada me olhava e disse, não te preocupa, ela é louca, fala assim. Porque ela estava com você e ela sabe que você não estava destruindo o tecido. Eu fui muito sortudo, ao final. Gente, um segundo, mas eu lembrei de uma história também, que coincidentemente também aconteceu em Paris. Quando eu tava indo embora de lá, eu passei um tempinho lá, quando eu tava indo embora, foi um dia que, assim, eu tinha saído a noite anterior, eu tinha que pegar o voo super cedo, sabe, assim, tudo, eu era super jovem, fiz tudo errado. Então, quando eu acordei, eu tinha que sair de casa, eu vi no relógio que eu tinha que sair de casa em 5 minutos, e eu tinha que fazer a mala e arrumar o apartamento, e foi uma loucura, e eu com umas amigas, a gente começou a gritar, sabe, tem que arrumar, tem que pegar, não esquece. E isso era 6 da manhã, assim, 7 da manhã do sábado, a gente causando no apartamento. Aí uma delas caiu na escada, a gente morava no último andar, caiu da escada, ela caiu junto, tipo assim, um estardalhaço, aquele maior barulhão. A gente amiga, quando eu fui pegar o táxi que tava na frente, quando eu fui entrar no táxi, a vizinha abre a janela, uma francesa, abre a janela, você, começou a gritar em francês, você que tá fazendo barulho, vai se ferrar. Pegou um balde de água e jogou em cima de mim. Não. E você indo pro aeroporto? E eu indo pro aeroporto. Graças a Deus, a água caiu 2 metros, assim, do lado. Eu só vi a água. Vum! E ela jogou o balde. Aí, na hora, eu comecei a rir de um jeito. Eu falei, não, comigo. A mulher acordou, pegou o balde, levou na pia, encheu o balde, foi na janela pra jogar em cima de mim. Nossa! E aí, não tenham vizinhos franceses. Esse é o moral. Não tenham vizinhos e ponto, né? Mas morar lá no interior, sem vizinho.
Mas é isso, gente. Queria agradecer pela participação de vocês, desse casal internacional, né, que está aqui hoje. E você também que escutou, né, nosso ouvinte. E mandem histórias, a descrição do episódio está aqui recheada de links interessantes para vocês, que são os 2 acessos para você entrar no nosso Clube dos Bizarristas, né, que é ou pelo Apoia-se ou pelo Patreon. E também o nosso link do formulário anônimo para você enviar a sua história pra gente poder ler. E temos mais de 10 temas. Com certeza você que nos escuta neste momento já viveu alguma bizarrice, né? Pra gente contar aqui no Bizarrismos. Então mandem anônimo pra gente. A gente vai contar em português, em italiano, em qualquer língua que seja. O importante é a gente se comunicar. E é isso. Rafinha, Maurinho, querem deixar um beijo, né? Alguma coisa? Um bacio, muito obrigada. A gente adorou participar, foi muito divertido. Super legal. E um beijo também a quem tá escutando. Eu vou pedir então pra você, Maurinho, pra você encerrar o episódio, você vai falar assim: um beijinho e tchau, tchau. Um beijinho e tchau, tchau.